Bom dia, galerinha! Então, dando continuidade ao conteúdo de funções oxigenadas, nós vimos que na aula passada a gente viu as funções álcoois e enóis. Na aula de hoje a gente vai ver fenóis e aldeídos. Então, pessoal, recapitulando um pouco da aula passada, nós vimos que álcoois são estruturas orgânicas, são compostos orgânicos oxigenados, porque a gente está vendo funções oxigenadas, que possuem uma hidroxila ligada a um carbono saturado, certo? Então a aula e os enóis são estruturas orgânicas oxigenadas que possuem hidroxila também ligada a carbono insaturado. Então a diferença de álcool e enol da aula passada que a gente viu é a quem o carbono está ligado, ou a quem a hidroxila está ligada. Se for um carbono saturado, um álcool. Se for um carbono insaturado, um enol. Aqui nós vamos ver hoje os fenóis e os aldeídos. Então vamos ver aqui, o que seriam fenóis? Fenóis, elas são estruturas orgânicas oxigenadas que possuem uma hidroxila ligado a um aromático, ou seja, a um anel benzeno. Não é? Então nós temos aqui uma hidroxila, que é isso daqui, que está ligado a um carbono. Professor, mas se ela está ligada a um carbono, não seria um álcool? Não, pessoal, porque esse carbono aqui, ele faz parte do anel benzeno. Então, se eu tenho uma hidroxila que está ligado a um anel benzeno, eu tenho um fenol. É bem fácil de identificar numa função, ou num composto orgânico. Lembrando que o anel benzeno ele pode ser representado com esse núcleo aqui, ou ele pode ser representado também dessa forma. Nós temos aqui ele, onde eu posso ter esse núcleo aqui dentro, ou eu posso ter essas três ligações aqui, duplas dentro da estrutura. Pode vir assim e pode vir dessa forma. E para ser um fenol, teríamos que acrescentar uma hidroxila. Lembrando que os fenóis no nosso dia a dia, ele está presente, por exemplo, nos materiais de limpeza, como desinfetantes e outros. Professor, e como ficaria a nomenclatura desse composto? Bem, a nomenclatura, ela é feita da seguinte forma. Se o fenol tiver ramificação, eu vou colocar ramificação mais hidroxi, que representa essa hidroxila aqui, mais a terminação benzeno. Como assim, professor? Vamos ver aqui um exemplo. Nós temos esse fenol aqui, eu tenho uma hidroxila aqui e tenho uma ramificação aqui. Então, nesse caso, eu teria que numerar a cadeia. Quem seria a cadeia principal? Toda a estrutura cíclica, ou seja, toda a estrutura fechada. Então, nesse caso aqui, eu vou numerar começando da hidroxila. Então, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem, como a regra diz que eu tenho que começar pela ramificação, então, que tipo de ramificação é essa? Essa ramificação aqui se chama metil. Então, vamos lá. Como é que ficaria o nome desse composto? Onde é que está o metil? No carbono 2, então 2 metil traço. Onde está a hidroxila? No carbono 1, então ficaria 1 hidroxi. Ou seja, para dizer que a hidroxila está no carbono 1 e a terminação benzeno. Certo? Então, comece pela ramificação, caso essa estrutura tenha, depois o hidróxido de hidroxila. Professor, e se eu tivesse duas hidroxilas e uma ramificação, como é que ficaria? Vamos ver esse caso.
quê, pessoal? Ó, duas hidroxilas na estrutura e uma ramificação. Nós sabemos que isso aqui é uma ramificação e isso aqui é o que representa o fenol. De onde eu começo a numerar? Começo a numerar da hidroxila. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, vamos lá. Nós temos uma hidroxila aqui e outra aqui. E uma ramificação do carbono 3. Então, a gente vai começar pela ramificação. Certo? Então, vamos lá. Onde está a ramificação? No 3. Que ramificação é essa? Essa ramificação é metil. Então, fica 3-metil, traço. Quantas hidroxilas eu tenho? 2. Onde elas estão? No carbono 1 e no carbono 2. Então, fica 1,2. Como é que a gente representa a hidroxila? No hidrox. Como são duas hidroxilas, a gente representa por dihidroxi. E a terminação? Benzeno. Então, vamos lá, ó. Coloco onde está a ramificação, a posição dela, que é no carbono 3, 3-metil. Tenho duas hidroxilas, uma no carbono 1 e uma no carbono 2, aqui, ó. 1,2 de hidroxi, esse hidroxi é de hidroxila, que é uma regra para a nomenclatura de fenóis. De hidroxi e a terminação sempre benzeno. Tá entendido, pessoal? Agora a gente vai ver as funções oxigenadas do tipo aldeídos, que são outro grupo funcional dentro das funções oxigenadas. Lembrando, pessoal, que essa próxima função que a gente vai estudar, ela não possui hidroxila. Ela possui outro grupo, que na orgânica a gente chama de carbonila, certo? Então, vamos ver aqui o que é um aldeído. O que seria um aldeído? Então, são compostos orgânicos lembrando que é orgânico porque tem carbono, né? Para ser orgânico tem que ter carbono. Oxigenados, porque também vai ter o oxigênio. Que possuem uma carbonila ligado a hidrogênio. Professor, mas o que seria uma carbonila? Vamos entender, ó. Carbonila, pessoal, é quando eu tenho o carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio. É o C dupla O. C dupla O. Aqui, ó, carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio. Tá certo? Como é que eu representaria essa estrutura aqui na forma de linhas? Ficaria dessa forma. Eu tenho um carbono. Aqui, ó. Onde isso aqui será um carbono. E isso aqui, por exemplo, será um hidrogênio. Esse é o grupo aldeído. Ou seja, aliás, desculpa. Esse é o grupo carbonila. C dupla O. Né? Carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio. Então, vamos lá. Vamos ver como é que ficaria a representação de um aldeído numa cadeia orgânica. Teria aqui, ó, CH3, CH2, C dupla O ligado a hidrogênio. Então, percebam, aldeídos são compostos orgânicos oxigenados que possuem uma carbonila ligado a hidrogênio. Se vocês forem olhar aqui, ó, nós temos uma carbonila, que é o carbono ligado ao oxigênio, fazendo uma dupla com oxigênio ligado a hidrogênio. Então, é carbonila
ligado a hidrogênio. Então, carbonila ligado a hidrogênio. Outros exemplos de aldeídos. Como é que eu representaria essa estrutura aqui na fórmula de linhas? Quantos carbonos eu tenho aqui nessa estrutura? 1, 2, 3. Então vamos lá, ó. Ficaria dessa forma na forma de linhas. 1, 2. Como esse aqui tem a dupla, eu tenho que colocar aqui a dupla com oxigênio ligado a hidrogênio. Essa daqui, novamente, ó, carbonila ligado a hidrogênio, aldeído. Quantos carbonos eu tenho nessa estrutura? 1, 2, 3, 4. Então, 1. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Lembrando que esse último tem uma carbonila. Então, carbonila ligado a hidrogênio. Pode vir assim, geralmente vem mais assim, no Enem, nos vestibulares vem na fórmula de linhas. E pode vir assim, normalmente, representando os carbonos e os hidrogênios. E como é que ficaria a nomenclatura dos aldeídos? Novamente, a nomenclatura vai ser, caso tenha ramificação, eu começo pela ramificação. Depois da ramificação, vem o prefixo. Lembra o que é prefixo? Prefixo é a quantidade de carbonos da cadeia principal. Mais o infixo, mais o sufixo. Lembrando que o sufixo para... Lembra que o sufixo de álcoois, a terminação era ol. A terminação dos aldeídos vai ser a palavra al. Por exemplo, vou pegar esse exemplo aqui, ó. Que eu coloquei aqui anteriormente. Então vai ficar CH3, CH2, C dupla, O, ligado à hidroxila. 3 carbonos. Tem ramificação? Não tem. Então, pulo para a parte do prefixo. Quantos carbonos tem aqui? 3 carbonos. Qual é o prefixo de 3 carbonos? Prop. Prop, 3 carbonos. É só ligações simples, que é o infixo, que representa o tipo de ligação na estrutura. Se for simples, an. Se for dupla, en. Se for tripla, in. E se for duas duplas, de, en. Ou seja, como só tem ligações simples entre carbonos, eu vou usar o an. E o sufixo vai ser al. Al de aldeído. Então ficaria propanal. Tá certo? Vamos ver o outro aqui, que eu representei anteriormente. Esse daqui, ó. Então fica CH3, CH2, CH2, CH, C dupla O, H. Melhor, vamos colocar uma ramificação bem aqui nesse carbono. Um CH3. Essa cadeia seria normal ou ramificada? Ramificada, porque aqui eu tenho uma ramificação do tipo metil. Professor, agora eu tenho que numerar. Por quê? Porque eu tenho que dizer onde essa onde essa ramificação está. Então eu começo a numerar do grupo funcional. Onde começa o grupo funcional? Aqui, ó. Então eu começo a numerar desse carbono aqui, da carbonila. 1, 2, 3, 4. Então vamos lá. Tem ramificação? Tem. Então qual é o tipo de ramificação? Metil. O metil está onde? No carbono 3. Então fica 3-metil, traço. Quantos carbonos tem na cadeia principal? Que é o prefixo. 1, 2, 3, 4. 4 é o quê? Qual é o prefixo de 4 carbonos? But. But é 4 carbonos.
Só tem ligações simples? Sim. Se eu só tenho ligações simples, eu utilizo o an. E a terminação de aldeído, al. Então, pessoal, aqui ficou 3-metil-butanal. A gente termina essa aula com a parte dos aldeídos. Na próxima aula, nós veremos cetonas e éteres. Certo? Então, um abraço e fique bem.